Saúde os irmãos de novo com a paz do Senhor, amém? Amém. Tivemos problemas técnicos aqui, irmão, mas creio que daqui para frente vai continuar bem. Amém. Hoje nós vamos estar falando, irmão, a respeito de um assunto, continuidade de um assunto que nós começamos a semana passada. A semana passada nós falamos sobre as 5 portas para o pecado, que se abre para o pecado. Mas hoje nós vamos falar de 5 também, mas são os 5 passos para a salvação. Existem 5 passos. Primeiro passo é crer. Marcos 16:16. Quem está na Bíblia aberta, lê para mim, por favor. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os 5 passos para a salvação, irmãos, é crer, batizar, obedecer, confiar e permanecer. Crer, pastor André acabou de ler aqui, diz: quem crê e for batizado será salvo. Então é importante para a salvação crer. Se não crer, não se consegue a salvação, porque só se consegue a salvação se crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se não houver crença nessa possibilidade, não se tem possibilidade de ser salvo. O segundo item, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, diz que é crer e ser batizado. Quem crê e for batizado. Mas pastor, é uma determinação o batismo, havendo a possibilidade de se batizar? É. O único que não precisava passar pelo batismo, batizou, que foi o próprio Jesus Cristo. Por que é que eu não posso ser batizado? Devo sim. Recebeu o som do Evangelho, foi evangelizado, ouviu o som do Evangelho, teve a oportunidade e não batizou, está desobedecendo o mandamento, porque precisa crer e ser batizado. Mas pastor, o ladrão da cruz foi uma outra situação completamente diferente, mas todo mundo me leva para essa situação. E a pessoa que está enfermo? E aquele que está na última hora e o Senhor chega ali e fala, é uma outra situação. A oportunidade dada a ele foi naquele momento. Mas existem pessoas que a gente prega, vai na igreja, assiste batismo, assiste 2, assiste 3. Eu só vou batizar no dia que o meu coração pedir, o meu coração pular, eu senti Deus me chamando. Deus já te chamou. Amém. Se você está tendo direito, o privilégio de ouvir o som do Evangelho, se quando você ouve falar de Deus, você sente alegria, você se comove com as coisas de Deus na sua vida, é saber que o Espírito Santo está te visitando, mas não fica pensando que o Senhor vai mandar o anjo pegar pela tua mão e colocar você no tanque de batismo, porque isso não vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma luta nesse mundo espiritual, nesse mundo carnal, mas é uma luta espiritual. No dia do seu batismo, o diabo não quer que você seja salvo, então ele vai ficar trazendo os seus desejos, ele vai ficar trazendo as suas necessidades humanas, ele vai ficar trazendo os seus vícios à frente, vai fazer aquilo um gigante para dizer que você nunca vai conseguir se libertar, que se você batizar você vai escandalizar com a obra. Mas fica sabendo de uma coisa, que a libertação do seu vício, do seu problema, acontece com Deus na tua vida. Sem Ele na tua vida não tem como haver libertação.
Você precisa dar lugar para que o Senhor faça uma obra. Eu conheço pessoas, irmãos, que batizaram e ainda fumavam. Eu conheci pessoas que batizaram e ainda bebiam. Eu conheci irmãos que chegavam nos púlpitos, muitas vezes, para pregar, cheirando a bebida. Mas hoje continua bebendo? Não, Deus libertou. Continua fumando? Não, Deus tirou o vício. Cidade de São Paulo, um moço, ele estava preso, uma colônia penal, e o diácono atendia ele sempre, todo final de semana, todo mês, toda quinzena, passava lá, levava uma coisinha para ele, e os irmãos levavam, supriam a necessidade dele lá, de material de limpeza, perfumes, ele sempre estava levando uma coisinha que Deus preparava para ele, pasta de dente. Aí quando foi um dia, o Senhor falou no coração do diácono. É por isso que é bom ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Aleluia. O Senhor falou no coração do diácono: coloca um maço de cigarro dentro das coisas que você vai entregar para fulano. Aí ele fez: Senhor, tem misericórdia. Cigarro com dinheiro da tua obra, que eu vou atender o povo lá, o pobre lá, eu vou levar cigarro para o irmão. Se os irmãos souberem que eu estou levando cigarro, o Senhor disse no coração dele: quem está mandando sou eu, me obedeça. E ele pegou e disse: olha, as coisas do irmão fulano, quem vai levar sou eu. E quando chegou na hora de arrumar as coisinhas que ia levar para esse irmão, colocou um maço de cigarro ali dentro e levou. Quando chegou lá, o irmãozinho recebeu, o Senhor tinha convertido ele na cadeia, tá? Quando ele abriu o pacote que o irmão tinha levado, encontrou com o maço de cigarro lá. Ele começou a chorar. Ele disse: é verdade, ninguém sabia que eu fumava, e Deus revelou para o meu diácono. Agora ele está sabendo que eu fumo. O Senhor colocou um espírito de arrependimento nele, limpou esse moço, nunca mais ele fumou. Olha o caminho que Deus criou para tirar o homem do vício. Muita gente diz assim: eu não vou batizar porque eu não aguento ver uma cervejinha, eu não vou batizar porque eu não aguento ver o Bahia jogando, eu não vou batizar porque eu não aguento ficar sem fumar. Não te importa com isso, essa obra quem vai fazer é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui no bairro de Pernambués, um diácono também, o nome dele era Permínio. Ele tinha um filho que ele era viciado no Bahia. E toda vez que ele ia no batismo, o filho dele ia nos batismos, o Senhor chamava aquele moço. E ele dizia: hoje não, eu gosto das minhas cervejinhas, eu gosto de torcer pelo meu Bahia, eu não vou, quando eu tiver mais velho eu vou. E foi passando o tempo, e o Senhor esperando. Um dia, o Senhor falou no culto: você está dizendo que você não batiza por causa do Bahia, você não batiza por causa da tua cervejinha. Se você soubesse o que eu tenho preparado para você, eu vou te limpar depois do teu batismo, vou te colocar no meio dos grandes e poderosos, vou levantar o teu nome no meio da igreja, vou te exaltar, porque hoje você é um Zé Ninguém, mas eu vou fazer você poderoso na terra. Vou te colocar em cima do púlpito, você vai pregar minha palavra, vou te limpar, e você um dia vai lembrar do homem que você foi e do homem que eu vou fazer você ser. Aleluia. Mas me obedeça, porque hoje é a tua última oportunidade. Se você não batizar hoje, daqui a 7 dias, aquela moça que faz trabalho contra você vai ver o teu caixão passar pela porta dela. Mas se por um acaso você fizer um concerto comigo hoje, você vai ver o corpo dela passar na rua em direção ao cemitério. Você crê nisso? Terminou o culto,
Os irmãos que conheciam ele disseram assim: fulano, essa palavra foi com você. Ah, mas eu não vou batizar hoje não. A tia dele vinha congregar na minha casa. A casa dos meus pais era a casa de oração desse ministério, de 82 até 97, salvo engano. E essa senhorinha morava aqui no Arenoso, ali depois do posto de saúde aqui do bairro. Ela chegou lá em casa nesse dia 3h30, da 4 horas da tarde, o culto era 7h30 da noite. Umas 4 horas ela estava lá. Aí eu olhei para ela e falei: irmã Júlia, cedinho assim. Saudei ela. Aí minha mãe perguntou: de onde vem, irmã Júlia, tão cedinho assim? Ela disse: eu vim do enterro do meu neto, o filho do Permínio. Ela fez: mas quem foi que morreu? Ele fez: lembra da palavra que Deus mandou no domingo passado? Que se ele batizasse, ele ia ver o corpo daquela mulher que fazia trabalho contra ele, indo para o cemitério, mas se ele não batizasse, que ela ia ver o corpo dele passando na frente da casa dela. Ele não obedeceu, morreu ontem, o enterro foi hoje. A palavra cumpre, irmãos. Então, se Deus mandou, se Deus te avisou, se Deus te chamou, se você foi evangelizado, obedeça a Deus, batize, porque é critério para a salvação. Amém. Terceiro critério, João 15, versículo 10 e Deuteronômio 28, versículo 1. O terceiro critério, falamos sobre crer, porque sem crer não tem como ser salvo. Batizar, porque se o próprio Cristo batizou, se tiver chance de batizar, batiza, porque é critério para a salvação. O terceiro é obedecer. Quem abriu a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 10, lê aí. Os irmãos estão me ouvindo bem? Quem está assistindo em casa? Guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Deuteronômio 28, versículo 1. Então tem de guardar os mandamentos. Amém. E permanecer, né? Do seu amor. E Deuteronômio 28, versículo 1 diz: 28, 1. Pode ler, irmão dela. Se vocês obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguires cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Amém. Amém. Então o início do versículo diz: se obedeceres, né? E se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, não é somente batizar, tem de crer, sim, tem de batizar, sim, mas tem de obedecer também. Amém. Porque se não obedecer, irmãos, nem os pais da terra presenteiam os seus filhos, quanto mais Deus. Para ter direito à vida eterna, tem de obedecer fielmente a sua palavra. É determinação para a salvação. Amém. Não pode, irmão, andar de qualquer jeito. Não pode viver de qualquer jeito. Ah, eu estou batizado, eu criei, batizei, o pastor falou que é só crer e batizar que está salvo. Não. Existem critérios a ser seguidos. Tem de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer
mandamentos, guardá-lo com todo o seu coração. Amém. Nós vemos na palavra de Deus que todo homem que desobedeceu a Deus, que deixou de obedecer os seus mandamentos, sofreram consequências terríveis dentro da palavra. Moisés foi um. Ao invés de falar, a rocha desobedeceu, bateu, ficou fora da terra prometida. Sansão contou o segredo, morreu cego. Olha a prova de Davi, desobedeceu a Deus, saiu dos mandamentos. Olha a consequência que caiu sobre as costas de Davi durante todo o tempo do seu reinado. E outros homens de Deus, que passaram por situações terríveis. E muita gente hoje passa prova, irmão, atrás de prova, e muita gente se apega na palavra que o Senhor prova aquele que ama e açoita quem tem por filho, mas tem prova que somos nós mesmos que procuramos por causa da nossa desobediência. Existem caminhos que não é para a gente passar, a gente passa, sofre consequência. Existe coisas que não é para a gente comprar, a gente compra, sofre consequência. Existe viagens que não é para a gente fazer, para a gente viaja, sofre consequência. O Senhor fala, não faça isso, fulano vai lá e faz, sofre consequência. Tudo isso por quê? Porque não obedece a Deus. E quando desobedece ao Senhor, a consequência vem. E se não obedecer nos mandamentos, pior ainda. Uma coisa é você não obedecer aqui, servindo a Deus por desobediência, por desejo de querer ir em um lugar, de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Tudo bem, vai sofrer consequência ali, mas não obedecer os mandamentos fecha a porta do céu para cada um de nós, que assim fizermos. Então precisa obedecer a palavra, precisa obedecer os mandamentos, precisa não fazer o que está escrito na palavra para que tenha direito à vida eterna. Se desobedecer, não sobe. Quantos vão ficar? A palavra de Deus disse que vai ter uma turma que vai dizer: Senhor, profetizei em teu nome, evangelizei, expulsei demônio, fiz e aconteceu, mas teve coisas que ele não obedeceu, não fez, não vai subir. Não adianta, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Tem que tomar cuidado, irmãos, para subir, para fazer morada no céu. Tem de obedecer a palavra. Se não obedecer, não tem critério para salvação. Amém. É crer, batizar, obedecer. Quando a gente vai para o exército, que a gente se alista, quando chega lá, não tem uma série de determinações para ser cumprida como soldado? Quando nós servimos a Deus, nos alistamos também no exército do Deus vivo. E aqui também não é bagunçado, aqui também tem regra, aqui também tem determinação. E para ir para o céu tem de seguir a ordem do general. Aleluia. E o general é quem? É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele diz: eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. E tem gente que acha que porque foi chamado pela graça, porque Deus é cheio de misericórdia, pode bagunçar, pode fazer o que Ele quer. Chega até um dia, porque até a taça da ira do Senhor um dia ela enche. Então precisamos vigiar, irmão, porque a gente não sabe quando a taça do Senhor vai encher. Verdade. Precisamos ser prudentes e obedecer a todo tempo. Glória a Deus. Outro critério, Salmo 125, 1. Vamos morrer, né? Salmo 125 é os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Glória a Deus. Tem de confiar. Tem de confiar. Glória ao nome do Senhor. O único irmão que pode realmente
tomar conta da sua vida, tomar conta do teu casamento, tomar conta do seu negócio. O único que pode te dar um conselho santo para o bem da sua alma é somente o Senhor. Amém. Amém. Chega de ficar confiando nos homens, confiando, irmãos, em quem não pode fazer nada por ele mesmo, quanto mais por uma outra pessoa. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, para que a nossa vida seja plena diante de Deus. O Senhor não gosta de dividir a glória dele também com ninguém. Tem coisas que é para você colocar na mão de Deus somente. Mas tem gente que divide, irmão, a glória de Deus, quer dividir a glória de Deus, colocando o mesmo problema na vida de fulano, na mão de fulano, na mão de ciclano, até mesmo de outros deuses. E quando aquilo acontece, não sabe nem para quem agradecer, porque colocou na mão de tanta gente. O salmista Davi diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então confia somente no teu Senhor, confia em Deus. É nele que você tem que confiar. Você sabia que você está vivo somente porque ele permitiu? Amém. É. Porque se ele fizer isso na tua narina, você não levanta mais. Acabou o homem, acabou a mulher. Não existe, irmão, quem possa lhe dar fôlego de vida a não ser Deus. E por que é que você está confiando em tantas outras pessoas, em tantas outras coisas, quando você deveria confiar somente em Deus? Aleluia. Eu estava, irmão, na cidade de São Paulo, tinha um homem que ele assistia ao culto junto com a gente, saudava naquela maior alegria, todo mundo tinha como homem de Deus. Mas ele, quando terminava o culto, irmão, ele ia fazer entrega a outras entidades. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Quando foi um certo culto, Deus tomou o vaso lá na frente do púlpito e disse: olha, a partir de hoje eu não te quero mais aqui. Porque durante o culto você está aqui todo bonitinho, de terno e gravata, mas quando termina o culto você vai para casa, veste a roupa daquela organização que você participa e vai para a encruzilhada, e quando chega lá faz trabalhos até contra o seu irmão, faz pactos com demônios. O Senhor manda te dizer: não te quero mais aqui. Servindo a dois senhores, confiando em outros seres, outros deuses. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você conhece o Pai dos Espíritos, não vai correr atrás de quem foi criado por ele. Irmãos, o nosso Deus, ele criou os animais, ele criou os humanos, ele criou as plantas, ele criou os anjos, ele criou os demônios, ele criou tudo. Eu vou deixar de servir a quem pode mandar em tudo para obedecer em alguém que é mandado? Vá servir a Deus, irmãos. Coloque a tua confiança no Senhor. A partir do momento que você começar a confiar no Senhor com todo o teu coração, você não vai precisar de mais ninguém. Aleluia. Não vai precisar de mais Glória a ninguém. Deus. Porque você precisa confiar em um só. Salmista Davi, no início da sua carreira, ele foi para o campo de batalha para levar algo para os seus irmãos que o seu pai tinha pedido. E quando chegou lá, ele encontrou com o gigante Golias, que estava desafiando Israel. E aí Davi perguntou: quem é esse? O irmão não queria nem dar informação direito, porque achava que ele era incapaz de lutar.
Mas ele correu, foi para um outro soldado, o soldado disse para ele: aquele dali é um soldado filisteu, homem criado para a guerra, desde a sua infância, desde a sua juventude, que ele treina como soldado, é da família dos gigantes. E o que é que o rei de Israel dá para quem vencer ele? Ele, além de se casar com a filha do rei, ele vai ser rico e nunca mais vai pagar imposto. Ele fez: então, esse cara sou eu. E foi lutar contra o gigante. Quando chegou lá para lutar contra o gigante disse para ele: eu vou a ti com espada e escudo. O salmista Davi disse: você vem a mim com espada e com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele colocou a fé dele em a única pessoa que poderia resolver o problema. A estatura de Davi não favorecia, não era soldado, não conseguiu andar nem com a vestimenta que Saul deu para ele, para encontrar com um gigante, homem treinado para a guerra. E muitas vezes nós passamos por situações parecidas, nós passamos por problemas que a gente, ao olhar, vê uma montanha enorme na nossa frente, um gigante enorme na nossa frente, não temos condição de vencer aquele problema, não temos condição de passar por aquela situação, não tiver ajuda de alguém, e muitas vezes procuramos ajuda no lugar errado, porque a nossa ajuda tem que vir do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra, um general de guerra que nunca perdeu uma batalha, um general de guerra, irmão, que venceu todas e vai vencer mais essa para você também. Amém. Então coloca a tua fé nele, confia somente nele. Porque para o crente vencer no mundo, irmãos, ele precisa confiar somente no Senhor. Se confiar em outra pessoa, ele não consegue chegar ao final. E o último critério para a salvação, João 8, versículo 31, Evangelho segundo João 15, versículo 7, João 5, 31. 8, 31. Capítulo 15, versículo 7. E segunda epístola de João 1, versículo 9. João 8, 31. Eu vou ler, depois os irmãos ler os outros. João 8, 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Aleluia. João 15, versículo 7, outro lê. 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então, o segredo é permanecer nele, tá? E segundo João, segunda epístola de João 1, versículo 9. Segunda epístola, versículo 9. Segunda epístola 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus.
Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Então, o mistério para ser salvo é permanecer. Permanecer em Cristo. Permanecer nele. Não prevaricar. Não deixar a doutrina de lado. Ser crente não é aposentadoria. Levou 30 anos de crente, está salvo. Não. Tem que permanecer fiel até o fim, para que possa ter direito à vida eterna. Amém. Tem de guardar a palavra. Tem de sentir a presença de Deus. Tem de saber que Ele está em você e você está nele. Se você não sentir essa coisinha gostosa que nós sentimos quando falamos do Senhor, quando nós sentimos a presença dEle, o nosso coração ferve, as lágrimas saem dos nossos olhos, sentimos uma alegria imensurável. Se você não começar a sentir isso, não continuar sentindo isso, vá buscar o Senhor na madrugada e perguntar onde foi que você perdeu o primeiro amor, porque alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada, está diferente, porque Ele precisa estar dentro de você e você dentro dele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você precisa permanecer no Senhor. Aleluia, Pai. O Senhor precisa permanecer em ti. Quando o Senhor está dentro de você, até o diabo te respeita. A gente chega em alguns lugares, irmãos, por onde passamos, as pessoas nos olham, mesmo sem você abrir a boca, a pessoa te olha e diz: "Você é crente, né?" Por quê? Porque vê um brilho diferente em você. Sabe por quê? Porque não é a tua roupa que te define, mas é o teu caráter. O caráter de Cristo estando em você, até as suas palavras, o seu semblante é diferente. Aleluia. Porque Deus está em ti. Amém. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com Adão. Conversava com Deus todos os dias. Chegava na viração do dia, o Senhor passava pelo jardim do Éden para conversar com o amigo. Mas no dia que ele pecou, a primeira coisa que aconteceu foi o espírito da vergonha cair sobre a cabeça de Adão. Quando o Senhor apareceu na viração do dia, Adão não estava no lugar onde se encontrava com o Criador. Quando passou na viração do dia para conversar com o amigo não estava lá. Por quê? Porque tinha vergonha, porque tinha pecado, estava escondido. Então, irmão, quando a pessoa perde a intimidade com Deus, a gente passa a agir de forma diferente, não quer estar mais nos cultos, não quer participar de oração, não quer conversar com o profeta, porque tem medo que Deus revele alguma coisa, que alguém olhe para você e veja o que está dentro de você. Por quê? Porque não está mais no mesmo espírito. O que era para estar dentro dele não está mais, porque perdeu comunhão com o céu. Então precisa tomar cuidado, porque ele precisa permanecer dentro de você para que o mundo veja. E o diabo te respeite também. Louvado seja Deus. Quantos homens que já foram homens de Deus já enfrentaram o diabo, irmão? Aí, por um motivo ou outro, perdem a comunhão com o céu, caem em transgressão, não se arrepende, vai para o mundo. O mesmo diabo que um dia ele expulsou, encontra com ele de novo, faz dele gato sapato, bagunça a vida dele, vira de ponta cabeça. Por quê? Porque não tem mais o que amedrontava ele. O Espírito de Deus não está mais naquele cara, aquela mulher, naquela pessoa. E o que acontece? Passa a ser desrespeitado. Por quê? Porque o que estava nele, que fazia com que o diabo temesse, não está mais. Então precisamos permanecer no Senhor, para que o Senhor permaneça em nós. Aleluia, Pai. Se você estiver ligado no céu, se o céu estiver dentro de você, até as suas palavras Deus sela na terra. Aleluia. Amém.
Sabe por quê? Porque vocês representam o reino dele. Glória a Deus. Representa. Olha na comunhão para você ver. O que sai da tua boca sai parecendo uma espada de dois gumes. Irmão. Isso aqui nem flecha. Se tiver um demônio na frente, recebe a espadada, recebe a flechada e vai embora. Aleluia. Quantos testemunhos a gente já ouviu? Passamos por situação parecida quando fomos na casa do irmão aqui recentemente. Quando chegamos lá, eu conheço, tenho raiva dele, tenho raiva dela. Por quê, irmãos? Algo diferente acontece. São Paulo tinha um companheiro meu de visita, dentro do trem, do metrô, sentado no banco lá. Chegou um bocado de soldado do exército, um batalhão próximo da estação de metrô. Na hora que o soldado do exército entraram no vagão, que olhou, 4 irmãos assim, sentados assim. Soldado do exército, todo mundo passou por ele, bateu continência, e foram passando, passou a continência, e ia passando, os irmãos começaram a falar em línguas. Sabe por quê? Um era pedreiro, outro era eletricista, outro era peão de obra, tudo de paletó com a Bíblia na mão, mas quando passou por eles, eles viram, aleluia, divisas. Não sei que divisas aqueles espíritos viram, mas quando passou por eles, tiveram de bater continência e foram embora. Sabe por quê, irmão? Porque o homem de Deus é respeitado na terra. A mulher de Deus é respeitada na terra. Sabe por quê? Porque você está ligado. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pode pedirem o que quiserem e vos será feito. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos entender, irmãos, que nós estamos na terra, somos homens e mulheres vestidos de carne, mas somos seres espirituais. Nós não fomos criados aqui, nós fomos criados na glória. Viemos aqui só para fazer uma missão e precisamos voltar, porque a palavra de Deus nos diz que um boneco foi feito aqui, mas foi soprado nele Espírito vivificante que saiu da boca de Deus. E precisamos voltar para lá. Só que como todo soldado que tem missão tem de seguir alguns critérios. Os critérios são crer, batizar, obedecer, confiar e permanecer. Se você permanecer até o fim, será salvo. Glória a Deus. Não existe argumento para o adversário, irmão. Se ele olhar para você e ver que você crê, se você já é batizado, lavado e remido no sangue do concerto, você desceu as águas do santo batismo em obediência à palavra, o velho homem morreu, mas ressuscitou, um homem novo em novidade de vida, uma mulher nova para servir a Deus. Se você obedece os mandamentos, se você confia somente no Rei da Glória e permanece fiel, pode ter certeza de uma coisa: não tem potestade, não tem principado, não tem demônio que derrube você e tire você da presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você cumpriu aquilo que o Senhor determinou para a vossa vida. Aleluia. Fica firme, irmãos. Glória. Fica firme. A Bíblia disse que todos aqueles que guardassem os mandamentos, os sinais seguiriam os que crescem no seu nome. Pisariam na serpente, beberiam coisa mortífera, não lhe faria dano algum, expulsariam demônios, curariam os enfermos,
E hoje nós estamos aqui, irmãos, em um pequeno número, mas representando uma igreja. E nós sabemos, irmãos, que se cumprirmos esse mandamento, os irmãos que também estão aí assistindo e que futuramente vão estar assistindo também essa live, sabe que se cumprirem esses 5 critérios aqui, esse mesmo poder que está pregado em Marcos 16, também cairá sobre a vossa cabeça. É só você continuar ligado nele, permanecendo nele, e ele permanecendo em você. Pode ter certeza de uma coisa: todos os poderes que são dados àqueles que seguem o meu nome, que seguem a Cristo, também estará sobre a vossa cabeça. Louvado seja Deus. O adversário respeitará, a enfermidade sairá. Aleluia. Aleluia. A tristeza não fará parte da sua vida, porque a Bíblia me diz, irmãos, que aonde o Senhor Jesus passava, existia alegria, existia resolução dos casos. O Senhor resolvia os problemas. Quem estava morto ressuscitava, quem era paralítico andava, quem era cego passava a enxergar, a tristeza ia embora, a alegria chegava no ambiente, o vinho multiplicava. Glória ao nome do Senhor. E a gente precisa, irmão, fazer essas coisas voltarem a acontecer também nas igrejas, irmãos, por onde nós passarmos, porque a Bíblia me disse que o apóstolo Pedro, quando ele passava na terra, o povo colocava as camilhas diante dele, para quando a sombra tocasse, até os enfermos eram curados, as enfermidades eram curadas, os demônios iam embora. Paulo, quando estava atrasado, não podia ir para uma visita, mandava o lenço curava, o lenço tinha virtude. O mesmo Deus que Paulo servia, o mesmo Deus que Pedro servia, o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve, o poder é o mesmo, não diminuiu, porque Deus que era é o Deus que é, e é o Deus que será para sempre. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja. E tudo isso acontece na vida de quem cumpre os critérios. Cumpriu os 5 critérios, pode ter certeza de uma coisa: faça a prova de Deus, que tudo isso acontecerá na tua vida também. Glória a Deus. Irmãos. Glória. Aleluia. Glória. Não existe, não há porque no passado Deus se manifestava mais. Não, no passado o povo cria mais. No passado Deus curava mais. No passado, irmão, o povo orava mais. É verdade. Hoje, sente uma dor de cabeça, corre para a farmácia para comprar. Sente uma dor na barriga, corre para o hospital, para o plano de saúde. Como é que a fé vai fazer alguma obra, se nem a fé é mais exercitada nos dias de hoje? Hoje são os planos de saúde, por mais caro que a pessoa tiver condição. Não estou pregando contra a medicina, mas precisa exercitar a fé também. Porque Deus deixou a medicina? Sim, deixou a medicina. Mas, irmãos, o poder de Deus, irmão, faz coisas que talvez a gente não lotasse nem tanto as UPAs da vida, se nós colocássemos a fé em prática. Irmãos, quantos milagres aconteciam há 20, 30, 40 anos para trás? E a quantidade de gente também já era enorme naquela época. Mas o povo buscava, o povo orava, o povo cria no poder que tinha sobre a vida. Sabe por quê, irmão? Porque no passado precisava-se do óleo. Hoje em dia, irmão, é um tal de vender até óleo. O neguinho compra aí aquelas garrafões de óleo, diz eles que são óleo ungido, compra óleo em qualquer lugar, azeite em qualquer lugar, aí ora, diz que consagrou aquele óleo e fica vendendo os potinhos de 5 reais, 10 reais, 50 reais, até 100 reais eu já vi vender, dependendo da igreja. Aí chega lá, fica, derrama óleo na cabeça de um, na cabeça, porque o óleo é ungido, o óleo é consagrado. Não! O óleo representava a presença de Deus e o Espírito Santo, mas a Bíblia me diz que hoje você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em você.
quando o apóstolo Pedro foi separar diáconos, ele não derramou mais óleo na cabeça de ninguém, foi imposição de mão, e pela imposição de mão o Espírito Santo se fazia presente. Hoje está virando comércio, irmãos. Chega de meninice. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Lá no Antigo Testamento, Deus se fez presente na terra. Depois ele mandou o Filho. Mas depois que o Filho foi embora e a missão do Pai tinha acabado, porque o Filho tinha vindo e foi embora, quem continuou a missão foi o Espírito Santo. Aleluia. E quando você se torna vaso do Senhor, templo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo está sobre as tuas mãos. Então profetiza. Coloca a mão sobre a cabeça do enfermo, na enfermidade Deus curará. Aleluia. Porque você está cheio do Espírito Santo, você é templo dele. Para a tua glória. Glória ao nome do Senhor. Mas anda na obediência, guarda os critérios. Creu já? Batizou? Amém? Agora obedeça, confia nele e permaneça. Porque se você permanecer nele e as palavras dele permanecer em nós, tudo que nós pedirmos vos será feito. É promessa de Deus, irmãos. Não é o pastor Paulo Flávio que está pregando, não é o pastor André que está aqui para falar, é a palavra. E o Senhor cumpre a sua palavra. Creia nele, confie nele. Obedeça a sua palavra e seja fiel, permaneça nele. Se você permanecer nele, o diabo te respeitará. O teu vizinho, o teu amigo vai ver algo diferente em você, vai desejar ter o mesmo espírito que está em você. Porque ele vê que em você tem algo que não tem nele. Porque o que está em você, o que permanece em você, faz você ser diferente. Diz o Senhor por esse estudo, por essa palavra: permaneça em mim. Se você permanecer em mim, eu vou mudar o teu cativeiro. Se você permanecer em mim, eu vou levantar o teu nome na terra. Se você permanecer em mim, eu vou fazer você conhecido no teu bairro, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Vai ver uma diferença do que acontece na vida deles, do que acontece na sua. Porque se você estiver em mim, eu estiver em você, você será diferente. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Permaneça, fique firme, faça a minha obra, guarde os meus mandamentos, confie plenamente em mim, você não passará vergonha, e no final te darei a coroa da vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor possa colocar em nosso coração o desejo de cumprir com todos esses critérios. Já cremos, já batizamos, agora nos ensina, Senhor, a te obedecer cada vez melhor. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti com todo o nosso coração. Amém, Jesus. E nos dá capacidade para permanecer de pé na Tua presença. Louvado seja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém. Ó Santo. Nas nossas orações, apresentem o bairro da Quilino Neves. Amém. Apresentem as famílias que estão passando por essas tribulações. Tá? Louvado seja. Alguns são irmãos nossos que às vezes, por causa dos filhos, por causa dos netos, por causa dos sobrinhos, por não permanecer firme, por não obedecer a palavra e o mandamento, se torna alvo do nosso adversário. Mas vamos entregar todos eles nas mãos de Deus,
para que o Senhor possa resolver Amém. essas situações Glória e o nome do Senhor possa vir ser glorificado. Aleluia. Amém. Amém. Altíssimo Deus, Pai nosso que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esse momento, mais uma vez na tua presença. Graças te damos, Senhor, por esse estudo abençoado, Senhor, ao qual tu nos deste nesta noite, aonde aprendemos, Senhor, a como nos comportarmos para termos o privilégio de, no dia que a trombeta tocar, Senhor, possamos estar imantizados, Senhor, para sermos atraídos a encontrar contigo nas nuvens e morarmos contigo no reino da tua glória. Graças te damos, Senhor, também, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão, pelas pessoas que fizeram parte dessa live de dentro das suas casas, por aqueles que vão assistir depois também, Senhor. Coloca o entendimento no coração de cada um deles, Senhor, para entender que esses critérios, Senhor, não é algo, Senhor, que a gente pode deixar para fazer depois. Não, é algo, Senhor, que tem que fazer parte da nossa vida, para que nós possamos ter o direito de ver a tua face como ela é. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por esses ensinamentos, ó Deus, por ter tomado os meus lábios de forma sincera, ó Deus, para ensinar tudo conforme a tua palavra. Continua nos abençoando, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, ó Deus eterno e santo, para estar diante do teu povo. Toma nas tuas mãos, Senhor, a irmã Patrícia, lá na Emília, Senhor eterno e santo, a esposa e o esposo, o irmão Sérgio, ó Deus eterno e santo, toma também o irmão Ney, mas a esposa, a irmã Lúcia aqui embaixo também, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja de forma geral. Toma a missionária Ana também, Senhor, em casa. Toma o teu povo nas tuas mãos, pelo amor do teu nome. Toma também nas tuas mãos, Senhor, o pastor João, ó Pai Santo, pastor deste ministério, o pastor presidente também desse ministério, o pastor André que está aqui presente conosco nessa noite. Ó Deus, continua dando sabedoria e entendimento a estes homens, para continuar, Senhor, mantendo a porta da tua casa aberta pelo amor do teu nome. Toma a vizinhança, Senhor, daqui desta congregação nas tuas mãos, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Ó Deus eterno e santo, nós vamos te pedir assim: guarda este povo pelo amor do teu nome. Ó Deus, toma esta vizinhança de forma geral nas tuas mãos, Senhor. Se o espírito da morte está vagueando por aqui, Senhor, expulsa o espírito da morte pelo amor do teu nome. Ó Deus, e traz para nós o espírito de vida, o espírito da alegria, Senhor. Ó Deus eterno e santo, coloca no coração deste povo o desejo de te dar glória, o desejo de te servir, o desejo de estar dentro da tua casa dizendo que tu é bom. Ó Deus eterno e santo, coloca o povo aqui dentro desta casa de oração, para, Pai celeste e santo, ter direito de um dia também ver a tua face como ela é. Ó Deus eterno, estamos enfermos no meio da nossa família, Senhor. O meu pai, a minha mãe, Senhor, também na velhice. Toma a irmã Isa também nas tuas mãos. Ó Deus eterno e santo, com as suas enfermidades também. Ó Deus, toma o teu povo nas tuas mãos pelo amor do teu nome. Ó Deus, se é o momento de uma libertação, liberta. Se é o momento de criar medicina para, Pai celeste e santo, diagnósticos precisos, ó Deus, guia a mão dos médicos também. Mas se é por teu nome ser glorificado, Senhor, faz uma obra, manda um anjo, opera, Senhor, e nós te glorificaremos. Graças te damos por tudo. Ó Deus, não temos palavras para te agradecer, Senhor, por quanto tu é maravilhoso na nossa vida. Não deixa, Senhor, que a tua palavra saia de dentro de nós, permanece em nós para a vida eterna. Graças te damos por tudo nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus, Que assim seja. a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz: Amém. Graças